Em 1945, o Brasil passava por mudanças. Com o término da Segunda Guerra Mundial e do governo autoritário de Vargas, chamado Estado Novo, a sociedade brasileira passava de um período conturbado para um período relativamente calmo, com o estabelecimento do governo JK. Com o começo da Guerra Fria, a literatura brasileira começava a rejeitar as ideias propostas da geração de 22, vulgo primeira geração modernista, fazendo com que os tópicos das obras fossem voltados às relações sociais e reflexões políticas, econômicas e morais. Diversos autores foram importantes nas áreas da prosa, poesia e teatro, mas nessa videoaula o autor escolhido é a Clarice Lispector. Vamos conhecê-la de perto? Não. Não? Beleza então, a videoaula acabou. Realmente achou que o vídeo vai acabar? Ah, por favor, se toca. É. O que a gente tá fazendo? Ah, sim, terceira geração modernista. Tá. Primeiramente, eu vou resumir as características da terceira geração modernista para que logo depois a gente comece a falar da Clarice Lispector, ok? Então, vamos lá. A terceira geração modernista, como eu tinha comentado antes, ela vai rejeitar os tópicos e a estrutura das obras da primeira geração modernista, chegando a estabelecer essas características. Academicismo. As obras são criadas por regras organizadas nas antigas academias ou escolas literárias europeias. As escolas mais inspiradoras para esse movimento foram o parnasianismo e o simbolismo. Passadismo e retorno ao passado. Traz o saudosismo ao passado brasileiro. Oposição à liberdade formal. Basicamente, a informalidade, com o uso da linguagem coloquial e ou o uso de gírias. O uso da ficção experimental. Ao contrário das outras gerações, ela trouxe rompimentos, como a narrativa não linear, ou seja, não é cronológica. Pode ter momentos de passado, futuro e presente, tudo misturado. Há o intimismo do personagem, ou seja, vai ter casos psicológicos entre os personagens, vai trazer o que está passando na cabeça dele, sabe? Vai contar o que está acontecendo com o personagem por dentro. E também tem detalhes, tem técnicas que levam com que a prosa se aproximasse com a poesia, como o ritmo, a rima, o deslocamento da sintase, vocabulário insólito e o uso de neologismos. Além dessas três características, há a presença do realismo fantástico, que é um movimento que mistura elementos reais, fantasiosos e de sonhos em resposta à literatura fantástica europeia. Basicamente, esse movimento se originou em toda a América Latina. Metalinguagem. O uso da linguagem que serve para contar, informar ou descrever sobre outra linguagem. O uso do regionalismo universal. Para entender o que é regionalismo universal, é preciso primeiro entender o que é regionalismo. Regionalismo é o caráter de qualquer obra que se baseia em, ou reflete, ou expressa costumes ou tradições regionais, como, por exemplo, o Nordeste, a cultura indígena, a cultura do Sudeste com paulistas viu? Com paulistas e cariocas, certo? A palavra universal significa que é algo comum ou relativo para o universo inteiro. Mas também, pelo que eu consegui entender, traz conotação à ideologia modernista, falando que as culturas se mantêm preservadas por meio de seus regionalismos. Ou seja, o regionalismo universal, ele menciona as pluriculturalidade existente nas diversas regiões do mundo. Ou seja, nas obras você encontrará regionalismo de diversos lugares, além de espalhar a ideologia modernista, obviamente. Temática social e humana. A maioria das obras foca em aspectos sociais, como etnia, moral, ética, economia, política, relações, etc. E também aspectos intimistas dos personagens.
agora que tu já sabe as características do movimento, vamos apresentar Clarice Lispector. Clarice Lispector, nascida... Como é que fala isso, Google? Shaya Pinkasivina Lispector. Valeu. Ela foi uma escritora e jornalista brasileira nascida na Ucrânia. Ficou famosa por suas diferentes obras e o enfoque de personagens em situações cotidianas simples com tramas psicológicos, geralmente epifanias desses personagens. Ela nasceu de uma família judaica que fugiu dos eventos da Primeira Guerra Mundial e se estabeleceu em Maceió, e logo depois foi em Recife e Rio de Janeiro, onde cresceu e viveu em ambas cidades. Estudou na Universidade Federal do Rio de Janeiro e se tornou primeiramente uma tradutora, e depois se tornou uma escritora, jornalista, contista e ensaísta, assim se tornando uma das figuras mais importantes para a literatura brasileira e do modernismo, considerada uma das principais influências da nova geração de escritores brasileiros. As obras mais importantes dela foram Perto do Coração Selvagem, lançado em dezembro de 1943, conta sobre a vida de Joana, dividida em duas partes. A primeira parte conta sobre sua infância, adolescência e vida adulta em capítulos intercalados, sendo ora um sobre a Joana menina, ora sobre a Joana adulta. Na segunda parte, temos a história de Joana durante o casamento até o seu fim e somos apresentados a novos e importantes personagens que farão toda a diferença no desenrolar da história. No decorrer de todo o livro, mostra o conflito entre morte e vida, bem e mal, amor e ódio, prisão e liberdade e a crise do indivíduo. E também a busca por algo aparentemente exterior e descobrindo ser à procura do autoconhecimento. Laços de Família, e não é a novela, foi lançada em 1960, é uma coletânea de 13 contos, que geralmente possuem uma característica em comum: a epifania de personagens abalados em situações cotidianas, como por exemplo, as compras no supermercado no conto Amor, ou uma reunião de família no conto Feliz Aniversário. Também há a possibilidade de que esses contos eram reflexões das experiências da autora, como por exemplo, os personagens são na sua maioria donas de casa, lutando para balancear as exigências do casamento e da família com uma vida menos controlável e selvagem. Para separar os contos, Benedito Nunes, um crítico literário e filósofo, dividiu-os baseado no seu enredo principal, e nessa análise surgiu as seguintes categorias: tensão de conflito de transe nauseante, no conto Amor; cólera, no conto Feliz Aniversário; ira, no conto O Jantar; ódio, no conto O Búfalo; loucura, no conto A Imitação da Rosa; medo, no conto Preciosidade; culpa, no conto O Crime do Professor de Matemática; situação de confronto de pessoa a pessoa, nos contos O Jantar, Amor e Feliz Aniversário; e por último, situação de confronto de pessoa a coisa, nos contos Amor, O Crime do Professor de Matemática e A Imitação da Rosa. A Legião Estrangeira, publicada em setembro de 1964, é, novamente, uma coletânea de 13 contos que abordam temáticas familiares, temáticas infantis, a solidão, perversidade, egoísmo, a relação entre o homem e os animais, a oposição entre o eu e o outro, etc., fazendo com que o leitor ponderasse os seus valores e a sua intimidade. Os 3 contos mais importantes dessa coletânea são Viagem a Petrópolis, conta de uma senhora de idade que, não tendo onde morar de forma permanente, se muda com frequência. A Mensagem, conta de 2 amigos apaixonados, mas não admitem isso. Nessa amizade, o homem só percebe que estão apaixonados quando a mulher vai embora. E por último, Os Desastres de Sofia, que conta da maldade infantil através do relacionamento aluno-professor. Outros livros também são importantes saber, como A Paixão Segundo o GH, O Lustre e A Maçã no Escuro. Mas, para o vídeo não ficar tão longo, não iremos colocá-los nessa videoaula. Não sei o quê.